Um homem de 58 anos foi preso hoje, suspeito de pedofilia. Ele comprava conteúdo de exploração sexual de crianças e adolescentes. Imagens foram inclusive encontradas no celular dele. Mas o principal motivo da prisão é que em junho deste ano, o homem teria abusado de um adolescente de 13 anos que desembarcou sozinho na rodoviária de Belo Horizonte. Ele tinha fugido de casa. A vítima foi levada para o local de trabalho do abusador, onde o crime aconteceu. A reportagem de agora é da Sheila Barroso. O homem de 58 anos foi preso em casa na cidade de Contagem. Ele é suspeito de abusar de um garoto de 13 anos e de armazenar pornografia infantil. A investigação começou em junho deste ano, quando um adolescente de 13 anos fugiu de casa no sul de Minas e foi encontrado pela PM 2 dias depois na rodoviária de Belo Horizonte. Ele contou aos militares que teria sido abusado por um homem que lhe ofereceu um lanche e o levou até o trabalho dele no centro da capital. Por meio das câmeras de segurança do terminal, os policiais localizaram este suspeito que negou todo o crime. Mas durante as investigações, a Polícia Civil encontrou no celular dele diversas imagens de pornografia infantil. As fotografias que foram encontradas nos dispositivos informáticos do indivíduo traziam várias crianças e adolescentes em diversas faixas etárias. No entanto, não aparentavam ser de nenhum tipo de convívio em relação ao agressor, porque eram fotos que aparentavam serem tido retiradas da internet. Inclusive, o investigado, hoje, quando foi confrontado com os elementos informativos que nós colhemos, as provas obtidas de forma cautelar, ele afirmou que comprou e algumas obteve gratuitamente por meio da internet. Então, as condutas são muito graves em relação a ter esse tipo de conteúdo. As pessoas têm conhecimento que pedofilia, ainda que digital, pornografia infantil, é crime e, sob nenhuma hipótese, pode ser armazenada em nenhum tipo de mídia. Segundo a polícia, além de pornografia infantil, foram encontrados no celular do autor imagens de cenas de relações sexuais praticadas por ele. Não havia identificação do rosto do indivíduo que estava nesse contexto com ele. No entanto, era possível perceber que não se tratava de criança e adolescente por conta do desenvolvimento corporal. E também há uma diferenciação, por meio das tecnologias que nós possuímos, em relação à nudez e nudez infantil. Então, nesse caso, o conteúdo que foi produzido por ele, que foi identificado no aparelho celular, que também é relevante porque é no mesmo local em que ele levou o adolescente para praticar os supostos atos libidinosos diversos da conjunção carnal, indicam que ele estava usando o local para ter relações sexuais, inclusive ele confirmou isso. No entanto, não há a identificação do rosto do sujeito e também não há elementos que indiquem que se trata de um adolescente ou uma criança. Segundo a delegada, apesar de ter revelado o abuso aos militares, o adolescente depois tentou negar os fatos por ter sido vítima de um homem. Nós vimos que o adolescente ficou várias horas carregando o aparelho celular até a chegada do investigado na rodoviária e o adolescente parecia estar esperando pelo investigado pelo comportamento corporal. Então, a partir disso, nós conseguimos fazer um contato com a conselheira tutelar do sul de Minas, da cidade em que esse adolescente reside, porque ele também teria confidenciado para essa conselheira, num primeiro momento, que ele teria sido abusado, embora ele estivesse com uma reticência em relação ao relato, por estar associando o abuso que ele foi vítima a algum questionamento em relação à orientação sexual dele. Por agressor ser um homem e ele ser um adolescente. Sim, então infelizmente esse adolescente estava com dificuldades em ser acolhido, porque ele estava trazendo conotações pejorativas, indevidas, para o abuso que ele teria sofrido. Tipo, doutora, falando assim, não tive nada, eu não sou homossexual, nada disso aconteceu. Então, aí ele começou a ter resistência em contar a verdade, porque ele não queria ser taxado como algo que ele falou que não era. Exatamente. O fato do suspeito viver em um local onde moram menores de idade foi determinante para a polícia pedir a prisão dele. O convívio com familiares e crianças que possuem idade semelhante às que ele estava consumindo o conteúdo reforçam as suspeitas dessas crianças estarem em risco, por conta do contato, da proximidade e também por não só ter sido investigado esse abuso sexual cometido em junho, mas também por identificar que se trata de um agressor que consome ativamente pedofilia infantil e que, portanto, tem um comportamento voltado à prática de consumo e de produção desse tipo de material. Então, para evitar
que essa criança esteja em risco, esse foi um dos fundamentos utilizados por nós da Polícia Civil para representar pela prisão preventiva e tirar esse indivíduo de circulação. A polícia investiga se outras crianças ou adolescentes foram vítimas do pedófilo. Normalmente, em casos que envolvem a dignidade sexual de crianças e adolescentes, os atos não são isolados. O indivíduo não costuma realizar a prática de um ato dessa natureza uma única vez por ter tido oportunidade, até porque nesse caso em questão não houve oportunidade, houve uma busca ativa. Então, havendo elementos, neste caso em específico, nós pedimos pela busca e apreensão para entender a dinâmica delitiva e também para verificar se havia pedofilia.